Ora, hoje vamos ver aqui parte da validação de dados no Excel. O Excel tem uma funcionalidade que permite que nós condicionemos o que é que podemos colocar nas células. Ou seja, nós podemos forçar que o utilizador, ao escrever na folha de cálculo, só coloque um determinado conjunto de valores possíveis. Isso é importante porque muitas vezes as folhas de cálculo não têm qualquer proteção, não há quaisquer condições para limitar o que é que o utilizador coloca e, por exemplo, se nós estivermos à procura de uma resposta sim ou não, podemos ter lá outro tipo de informação que já não faça depois sentido. Portanto, nós temos todo o interesse em colocar validação de dados em alguns campos. Não em todos, mas em algum teremos de certeza interesse. Eu trago aqui alguns exemplos só para mostrar como é que esta funcionalidade se aplica e, portanto, isto é acessível a partir do menu do Data. Ok? Notem, eu já tenho aqui o Office, o M365, o Microsoft 365, portanto, sei que eles podem ser ligeiramente diferentes, mas ainda são muito parecidos com o Office 2016 e, portanto, o que é que temos que selecionar? Temos que selecionar aqui, a primeira coisa que temos que fazer é selecionar a área que queremos fazer a validação de dados e depois clicamos no Data Validation, ok? E agora aqui, eu por acaso já tinha aqui uma fórmula, vou apagar a fórmula. Nós temos várias hipóteses. O que é que podemos pôr aqui? Se não colocarmos validação nenhuma, ou se quisermos que o utilizador possa colocar o que quiser, nós pomos aqui o AnyValue, ou seja, com AnyValue qualquer informação se pode lá colocar, ok? Mas nós aqui queremos fazer exatamente uma validação. E eu, por exemplo, aqui, se quisesse que o utilizador só colocasse um valor entre, por exemplo, entre 1 e 100, por exemplo, vamos supor que eu estava a pedir uma percentagem ou uma escala de 1 a 100, eu iria colocar whole number e depois a condição seria between 1 e 100. Eu tenho várias condições, maior que, diferente que, entre, etc. Eu tenho aqui várias condições. Neste caso, seria o between entre 1 e 100. Depois tenho a hipótese, e isto são partes que também são muito importantes quando estamos a fazer isto, hum, é o input message, ok? Portanto, o input message é algo que aparece quando eu estou lá sobre a célula, e por exemplo aqui estão a ver a janelinha a aparecer, em que tem esta informação. Introduza um valor entre inf e superior. Por exemplo, vamos supor que eu estava a querer limitar a introdução de dados só para este range, portanto, números entre 1 e 10, eu tinha aqui uma mensagem a dizer, atenção, introduza um limite introduz um valor entre este valor e este valor aqui, ok? Portanto, e punha aqui a mensagem para alertar o utilizador. Por outro lado, se o utilizador introduzisse um valor errado, eu também queria que a mensagem também esclarecesse sobre o que é que ele tem que fazer para o programa aceitar o input, ok? E portanto também aqui no error alert também iria colocar uma mensagem. Como é que isto também, o que é que também aqui é importante? Uma das coisas que também é importante aqui terem atenção é este critério que está aqui em baixo. Apply these changes to all other cells with the same setting. Vocês aqui não estão a ver, eu vou clicar aqui, ok? Vou fazer isto novamente só para verem porque é que aquele critério é importante. Porque eu muitas vezes quero depois editar a validação e digamos, com a pressa, o que faço é deixo só estar uma célula selecionada e clico no Data Validation e depois o que é que acontece? Se eu alterar a fórmula, vou alterar a fórmula só para esta célula. Então, esta função, esta parte aqui é importante que nós estejamos atentos, que devemos sempre clicar aqui para ele aplicar a todas as células onde eu de facto já tinha criado um critério de validação, ok? Se eu vou alterar isto e se eu agora vou pôr aqui que é um valor máximo entre 1 e 200, é conveniente, é importante que eu altere em tudo. Portanto, esta condição aqui é importante. Ele tem aqui uma coisa chamada ignore blank. O ignore blank tem a ver com a possibilidade de o Excel também nos indicar o que é que está em erro. E vocês vão ver aqui, vou tirar o ignore blank aqui nisto e vocês vão ver, portanto, se eu puser o ignore blank, que era o que estava lá, eu vou clicar OK e agora vou aqui ao Data Validation e vou ter aqui uma coisa que diz Circle Invalidate. E depois já não liguem isto aqui, vejam só estes. Não há aqui inválidos nenhuns. Mas se eu voltar novamente ao Data Validation e disser não ignore os brancos, ok? E mais uma vez clico aqui em baixo para ele aplicar a tudo. E agora vejam que
com o facto de ter dito que já não ignores os brancos, ele neste momento, esta função aqui, que é o Circle Invalidata, que mostra-me quais são os dados que são inválidos, já me está a ver que ali o branco é um dado inválido, ok? Portanto, aquela opção do ignore brancos ou não, funciona só com estas duas que estão aqui. E, finalmente, esta aqui limpa os círculozinhos todos para a folha não ficar ali com aquelas coisas vermelhas. Portanto, no Data Validation, eu posso pôr outras condições, posso pôr o old number, posso pôr uma lista, que também é algo que se utiliza muito, ok? E as listas, há duas maneiras de fazer as listas. As listas podem ser feitas, e mais uma vez devo clicar aqui para selecionar todas as áreas. As listas podem ser feitas de duas maneiras. Podem ser feitas através de uma range, ou seja, eu posso chegar aqui e dizer que quero os valores desta range aqui, ok? Por exemplo, e aqui vamos supor que eu tinha, já lá vou colocar valores, mas só para vocês verem, portanto, eu agora vou aqui e ponho 1, 2, 3, 4, 5, ok? E agora quando clicar aqui, ele de certeza, e deixem-me tirar daqui esta janela, que ela não é muito, este tooltip não é muito útil, e temos de facto aqui exatamente a que está ali naquela range, ok? Esta é uma das hipóteses, mas eu por acaso não gosto muito desta, porquê? Porque muitas vezes nós esquecemos-nos de que aquilo está numa range escondida, algures, e de repente a range desaparece e já não temos critérios de validação, portanto uma das formas que eu utilizo muito é, em vez de pôr ali, eu ponho aqui diretamente no valor. Ok, eu venho aqui e escrevo 1, 2, 3, 4, 5. Ok, e coloco aqui. Pronto, não é tão dinâmico, porque aquilo ali é dinâmico, ok? Porque eu, se for ali à range, depois altero aquilo e os valores é o que lá tiver, é aquilo que vai usar para validar, mas assim garanto que ninguém vai conseguir apagar o critério de validação por engano, ok? E mais uma vez vejam que se eu vier aqui, eu tenho exatamente a mesma coisa e agora posso apagar isto, que já não é necessário, portanto posso fazer esta é por aqui e estão a ver que está exatamente a funcionar da mesma maneira, ok? Pronto, isto é o que diz respeito à parte das validações com listas. Outra técnica que eu posso usar para fazer a validação é com fórmulas. E portanto, são as três que eu acho que são as mais importantes e vamos ver a terceira que é com fórmulas. Portanto, eu novamente seleciono tudo e agora vou escolher aqui que é um custom, ok? E a fórmula é assim. Como é que funciona a fórmula? A fórmula tem que ser sempre com base na célula que nós estamos a editar. Se eu, por exemplo, estou ali a editar a célula D3, o que eu vou dizer, eu vou fazer a fórmula e vou dizer que a célula D3, por exemplo, tem que ser maior que a célula C3. Ou seja, portanto, e o que eu estou a dizer é que qualquer valor que eu coloque aqui tem que ser maior que 10. Porquê? Porque a célula C3 tem o valor 10. Mas podia criar uma condição mais complicada. E vamos ver isto nas fórmulas à frente, mas vou criar aqui uma condição mais complicada, que é esta, do AND. Vou usar a fórmula AND, que é uma fórmula uma função do Excel, e vou dizer que o valor na célula D3 tem que ser maior que o valor na célula B3 e que o valor na célula D3 tem que ser menor, ou vou pôr menor, não vou pôr, devia ser maior ou igual, mas vou pôr só para aqui para o exemplo, D3 tem que ser menor que C3. Ou seja, o que eu estou a dizer é que o valor na célula D3 tem que ser maior que o B3, ou seja, tem que ser maior que 1, e no D3 tem que ser menor que 10, ok? E vou fazer ok. Pronto, e agora vejam que se eu chegar aqui e puser 20, ele vai me dar erro, ok? Se puser 5, ele já me aceita. Porquê? Porque está entre aqueles limites, ok? Pronto, e vejam que ele copiou isto para todos os valores cá de baixo. Por exemplo, se eu for aqui e colocar 12, ele aceita. Se eu colocar 9, ele já não aceita, ok? E pronto, estas são as três fórmulas mais correntes para utilizar o Data Validation. Existem mais opções, mas vocês podem explorá-las vocês. Mas estas são as regras principais para utilizar o Data Validation.